chamados para evangelizar. Com base nesse texto do Evangelho de Lucas, Jesus estivera convocando os seus discípulos e reuniu 70 deles, e de dois em dois Jesus os enviou para anunciar o Evangelho. Com base nesse texto também nós trazemos ao nosso coração um sentimento de que nós somos levados, conduzidos, enviados para levar o Evangelho, para anunciar a Boa Nova, para pregar o Evangelho da salvação. E nós somos um povo de Deus que nós entendemos à luz das Sagradas Escrituras que nós somos embaixadores de Cristo. Nós somos, portanto, representantes legítimos do reino de Deus, chamados para ir adiante. Enquanto nós estivermos indo, nós estaremos levando o Evangelho, evangelizando, falando da boa notícia de salvação, de vida para todas as pessoas, porque assim como Jesus transformou a minha vida, a sua vida, a nossa vida, Jesus também transformará a vida de todas aquelas pessoas que se encontrarão com o Evangelho. O Evangelho é a novidade de vida. O Evangelho é Deus anunciando a salvação. É Deus dizendo ao ser humano que Deus tem um projeto de paz, Deus tem um projeto de plenitude, Deus tem um projeto de eternidade. Portanto, nosso Deus tem um projeto para que todo ser humano que crê em Jesus viva e viva eternamente, e viva para a glória desse Deus, esse Deus que tem sido fiel para conosco. E é bem necessário nesse momento apontar que para nós que entendemos o chamado da missão, nessa evangelização, nós temos alguns princípios que nós devemos observar. Primeiro, que nós devemos sempre se resguardar, que assim como o Senhor não nos deixou só, deixou o Espírito Santo para nos fortalecer, Ele disse, vão de dois em dois, que vocês possam ir acreditando que vocês nunca vão estar só. Além de ter o apoio daquele irmão, daquela irmã, daquele povo que gosta de evangelizar, nós devemos ir adiante unidos pela esperança e principalmente pela alegria de enquanto nós formos, nós estaremos celebrando a unidade. Portanto, você, eu, todos nós somos convidados a evangelizar e sempre se fortalecer na alegria de estar com o outro. Porque igreja é comunhão, igreja é unidade, igreja está um com o outro. Seja forte, corajoso, não te mandei eu, diz o Senhor. Portanto, você, eu, os nossos irmãos, aquele irmão, aquela pessoa querida que vai conosco falar de Jesus, anunciar a palavra, deve entender que esse princípio é o princípio da unidade. E adiante daqueles que nós teremos à frente das nossas vidas para falar de Jesus, nós precisamos compreender em qualquer canto, em qualquer lugar. O texto fala em todas as cidades. Quando nós olhamos lá para o livro de Atos, capítulo 1, versículo 8, nós entendemos a dimensão do que seria falar de Jesus, anunciar Jesus como Senhor e Salvador. Em outras palavras, evangelizar, realizar a missão que Deus incumbiu a cada um de nós, a você, a mim, a todos aqueles que creem na sua palavra e que vivem para todos os dias levar o seu mais precioso sentimento de alegria, de gratidão, porque Deus nos visitou, Deus nos concedeu a sua graça, Deus nos trouxe salvação e permitiu que assim, pela tua bondade, pela tua misericórdia, fôssemos discípulos de Jesus. Então, graças a Deus, porque nós somos levados a todas as cidades, a todos os cantos, a todos os lugares. Quando a gente vai para o Evangelho de Mateus, capítulo 28, os últimos versos, 18, 19 e 20, nós vamos entender quando Jesus diz, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulo em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E aqui nós temos, diante desse princípio da missão, um alerta que a missão da igreja começa com a preocupação de levar no processo de evangelização, no discipulado, a palavra de Deus que liberta, que transforma e que faz nova todas as coisas. E aqui nós temos nessa missão um grande alerta.
algo que possa permitir que eu, que você possa ir adiante, levando sempre a sério essa missão, para que o nome de Jesus seja visto, conhecido, aprimorado em todos os cantos desse mundo, e se assim for necessário, que você entenda que toda autoridade nos foi dada, inclusive para ir adiante, falar do Evangelho, anunciar a palavra de Deus, dizer que Jesus é o Senhor da nossa vida e conclamar para esse mundo pela palavra que há em nosso coração, dada por Deus, que nós vamos em nome daquele que é Senhor da vida, aquele que é Senhor de todos nós. Portanto, os meus amados irmãos e irmãs em Cristo, nós temos uma missão, e essa missão nos traz esse grande alerta, nos faz refletir sobre essa alerta de que nós estamos e devemos estar sempre com os nossos olhos abertos para toda e qualquer ação da vontade de Deus em nossa vida. Então entenda que você deve estar em alerta, sempre como um sentinela. Você é uma atalaia do Senhor. E aonde você estiver, você deve ser um agente do reino de Deus. Você deve propagar a palavra do Senhor. Você deve anunciar a boa nova. Você deve falar daquele que é Senhor da nossa vida. O seu nome é Jesus. E nessa missão, a nossa tarefa de evangelizar traz para nós uma das maiores possibilidades. Quando o texto diz que nós devemos pedir, devemos sempre anunciar em nome do Senhor. E desejar em nome do Senhor, inclusive a paz, essa paz que o mundo não conhece e que somente os cristãos, aqueles que vivem, que entendem, que compreendem que Deus está na sua vida, é que vão se resguardar sempre por uma palavra de esperança, que aonde a gente for, aonde a gente estiver, nós estaremos anunciando as boas novas. A boa nova do Evangelho, que leva paz, alegria, paz, felicidade. A boa do Evangelho, que faz com que todas as pessoas compreendam e entendam que o nosso Deus é Senhor da vida e Ele nos amou primeiro. Portanto, queridos amados irmãos, a nossa tarefa de evangelizar é fazer com que todos nós prestemos muita atenção no envio, no chamamento, para que essa missão possa, assim como Jesus reuniu 70 dos seus discípulos, enviou de 2 em 2, ele está dizendo para você, para mim, que a gente deve unir as nossas forças, que nós precisamos fortalecer na unidade de estar com o outro e ir sempre adiante, levando o Evangelho, pregando a boa nova de salvação, falando do nome dele, anunciando em todas as nações que ele é o Senhor da nossa vida. E ainda que haja resistência, ainda que haja oposição, como diz o texto, mas nós estamos indo em nome do Senhor Jesus, aquele que disse que toda autoridade lhe foi dada no céu e na terra. Portanto, ide, e nós devemos ir, nós devemos cumprir essa tarefa, nós devemos obedecer esse chamamento, e esse ide deve ser levado a sério. Portanto, fica o alerta, leve a sério esse ide de Jesus. Fala de Jesus, não perca tempo, anuncia Jesus Cristo, diz que Ele é Senhor da tua vida, que Ele mudou a tua vida, Ele transformou todo o seu viver. E por isso você tem toda essa alegria, essa paz, essa felicidade, e faz com que você transmita com muito amor o Evangelho, que você transmita com muito amor a palavra de Deus. E aqui nós temos alguns desafios. E esses desafios nos faz pensar na tarefa da evangelização como uma missão que Deus nos concedeu para a gente compartilhar em todos os cantos da terra que Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida, e que a paz de Deus, que excede toda a compreensão humana, guardará os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Louvado seja Deus, a nossa missão ela tem legítima autoridade, porque Deus foi que nos designou, foi Deus que nos enviou através de Jesus Cristo, teu Filho amado, para a gente proclamar, para a gente anunciar, para a gente ir em todos os cantos dessa terra e aonde a gente estiver, para a glória de Deus, conclamando, proclamando, anunciando e dizendo que Deus é bom e que a sua misericórdia dura para sempre. Seja um agente do reino de Deus.
que tenha alegria, me permita usar essa palavra, que tenha paixão, brilho nos olhos, sangue para dedicar a tua vida com muita eficácia, com muito desejo, com muita alegria, com muita felicidade, de em todos os momentos não perder a oportunidade que lhe foi dada. Assim como Jesus reuniu 70, assim como Jesus designou de 2 em 2, você deve ir, você deve reunir tudo que você tem, os valores, os princípios, o testemunho e principalmente a sua vida dedicada a Deus, para que você vá em todos os momentos, diga que Jesus é maravilhoso, extraordinário, tremendo, Jesus liberta, Jesus transforma, Jesus faz nova todas as coisas. Não devemos temer, devemos anunciar com ousadia. A palavra do Senhor nos ensina e nós devemos crer que nós devemos buscar nessa intrepidez, nessa ousadia, porque Deus não nos deu um espírito de covardia, e sim de intrepidez. Em outras palavras, de ousadia. Deus nos enviou para que a gente possa ir e com muita ousadia, para que a gente possa ir com muita ousadia anunciar o nome do Senhor Jesus. E esse desafio que nós temos na tarefa da evangelização, compartilhar a paz de Deus, que excede toda a compreensão humana, nos faz também levar a sério o nosso desejo de fazer com que as pessoas sejam transformadas pela vida de Jesus, pelo exemplo que você levará com seu testemunho de vida, com a transparência do Evangelho que está no seu coração, nas suas atitudes, no seu comportamento e principalmente no seu modo de viver. Portanto, tenha o seu modo de viver digno do Senhor. A tua vida, você é portador, é portadora de um Deus verdadeiro. Tenha dignidade, viva para a glória de Deus, e o teu testemunho certamente vai contagiar todas as pessoas que olharão para você, olhará para mim e vai entender que não somos nós que vivemos, mas Cristo é que vive em nós. Portanto, cultive com muita alegria essa intimidade com Deus, para que haja ousadia no falar do Evangelho, no falar da palavra de Deus, e que você se comprometa a cada dia a entender que essa missão, essa tarefa de evangelizar, o Senhor nos concedeu para que a gente faça com muita alegria, com muita gratidão, por reconhecer que Ele é Senhor da nossa vida, nos deu a Jesus como Senhor, e que a nossa tarefa é dizer para todo mundo, em qualquer lugar, sem exceção, que Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida. Entenda também que falar de Jesus é transformar a vida das pessoas pelo testemunho, pela palavra de Deus, mas também levar uma palavra de encorajamento. O texto nos ensina que muitas pessoas que estavam doentes seriam libertadas da enfermidade, toda e qualquer sorte, se assim a gente pode dizer, de enfermidade. Qualquer coisa que alguém tenha sido acometido por enfermidade, em nome de Jesus, nós vamos oferecer libertação para todos os doentes, seja qual for a enfermidade física ou espiritual, em nome de Jesus, para a glória de Deus, todas essas pessoas serão libertas e o nome do Senhor será exaltado, glorificado nos céus e aqui na terra através das nossas vidas. Queridos irmãos e irmãs, eu concluo dizendo para vocês, com muita ousadia, vamos levar a sério a nossa tarefa de evangelizar. Somos chamados para evangelizar. Em outras palavras, somos chamados para anunciar claramente, como diz o texto, que o reino de Deus está próximo. Portanto, a nossa palavra nesse momento é para desafiar você, a mim, a todos nós, de anunciar em todos os momentos que o reino de Deus está próximo. Que as pessoas se convertam, olhando para Jesus, entendendo quem é Jesus, entregando sua vida a Jesus e, de fato, elas possam compreender que Jesus Cristo é aquele que cura e liberta, transforma e também perdoa até os pecados. Que Deus, portanto, nos ajude a entender essa palavra, essa mensagem. Desafiados e chamados para a tarefa de evangelizar pela coroa real do Salvador, vamos adiante para a glória de Deus, dizer que Jesus Cristo é o Senhor da vida. Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.